turma, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós faremos a leitura de um poema de cordel que vocês encontram na página 89 do livro de vocês e se intitula O Burro é o Ser Humano, de autoria de José Acácio. Acordei de madrugada e comecei a fazer risco. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco, e puxei pela memória para escrever essa história que chegou como um curisco. Andando pela cidade, vi uma carroça larga, cheia de areia e cimento, e pensei na vida amarga, o sofrimento, a tortura, como é a vida dura de um pobre burro de carga. Ao ver o burro cansado, perguntei no pensamento, como é que um homem pode causar tanto sofrimento? Como pode ser tão mal com esse pobre animal, coitado desse jumento? E fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer, perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Olhando aquele jumento, escutei a voz de alguém, mas olhei ao meu redor, vi que não tinha ninguém, só o jumento cansado, olhando para o meu lado, como uma coisa do além. Fiquei todo arrepiado quando o jumento me olhou, chamou minha atenção e para mim cochichou. Não se assuste comigo, você não corre perigo. E depois continuou. Você, meu caro poeta, com esse seu sentimento, foi por Deus abençoado e agora, nesse momento, vai ter a capacidade e a oportunidade de escutar um jumento. Eu senti um arrepio, o suor veio na palma. Ao escutar o jumento, senti um frio na alma. Meu coração disparou, mas o jumento falou: meu poeta, tenha calma. Olhou-me com grandeza de um sábio da Alexandria e disse: o que o homem faz comigo é covardia, mas eu lhe dou perdão, porque o meu coração só tem paz e alegria. Não adianta queixar-me de todo o meu sofrimento. Eu não reclamo da vida, nem resmungo um só momento. Não vivo no desatino, porque sei que meu destino foi nascer para ser jumento. Porém, você, meu poeta, faz parte da raça humana, a quem Deus deu liberdade e a vontade soberana para decidir com cuidado entre o certo e o errado, entre o amor e a gana. O ser humano optou pelo lado que não presta, poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou seu pé de morro, é um pedindo socorro e outro fazendo festa. Você, meu caro poeta, com esse seu sentimento, foi por Deus abençoado e agora, nesse momento, vai ter a capacidade e a oportunidade de escutar um jumento. Eu senti um arrepio, o suor veio na palma ao escutar o jumento. Senti um frio na alma. Meu coração disparou, mas o jumento falou: meu poeta, tenha calma. Com trator e motosserra, fizeram o desmatamento. Deixaram a areia solta, gerando assoreamento. Ou atitude infeliz. Ainda tem gente que diz que eu é que sou jumento. Desculpe, caro poeta, magoar não é meu plano, mas o homem me maltrata e ainda comete o engano de dizer que eu sou burro, e falando tanto, um esturro, o burro é o ser humano. Um bicho que inventa armas, que destrói uma nação, que tem inveja e ganância no sangue e no coração, que faz o mal e sai rindo, está se autodestruindo. Esse perdeu a razão. Realmente, eu acho que o burro é quem tem razão. E nós temos agora um glossário, né, que é um vocabulário, né, de termos utilizados no texto, né, termos como curisco, quer dizer faísca, raio, né, desatino, ausência de bom senso, de juízo, soberano, de grande poder, que exerce autoridade, né, gana, desejo grande e excessivo de obter lucro, lícito ou ilícito. Sopé, base da montanha, né, a parte inferior da montanha. Assoreamento é o surgimento de montes de areia por enchente ou construções. Esturro, né, é um urro, ungido, estrondo, ou seja, um barulho, né? E agora nós iremos, né, para responder a atividade por dentro do texto na página 91. Indique a alternativa que completa, de maneira mais adequada, a informação destacada a seguir. Na primeira estrofe do poema, é possível inferir que o eu poético se situa para contar um fato que aconteceu com ele, que estava relatando por meio de versos para não se esquecer dos detalhes,
um fato que aconteceu com algum conhecido e do qual ele se coloca como narrador, ou um fato associado possivelmente a um sonho, uma vez que informa ter produzido a história após ter acordado de madrugada e buscado a história na sua lembrança. Qual das três alternativas aí é possível inferir que o poético ele situa? Alternativa C, né? Segundo, qual é o principal assunto desse texto? Reflexões sobre a natureza humana e as ações do homem em relação ao meio ambiente. 3. Uma das personagens do poema é um burro falante. Em que outro gênero textual o recurso de dar características humanas a animais costuma ser utilizado? Em fábulas, né? Então, lê a informação a seguir. A prosopopeia, também conhecida como personificação, é uma figura de linguagem que consiste na atribuição de atitudes e sentimentos a seres inanimados, a animais, a fenômenos da natureza ou a figuras imaginárias. Na primeira estrofe, o poeta comenta e recorre à memória para narrar o que virá em seguida. Além do verbo escrever, que expressão ele usa para fazer referência à ação de narrar por meio da escrita? Fazer risco, né? 5. Relê a estrofe. E fiquei ali parado pensando na humanidade, que para se satisfazer perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Entre as palavras abaixo, escolha e copie a que poderia sintetizar a ideia apresentada no terceiro e quarto versos dessa estrofe. Nós temos aí anseio, ganância, maldade e orgulho. Para se satisfazer, perde o rumo da maldade, representa a ganância, né? Alternativa 2. B. Explica o que seria perder o rumo da verdade, segundo o ponto de vista do jumento. Para ele, né, praticar atos impensados, né, sem refletir, sem pensar, né, afastando-se do que é adequado ou correto. Segundo o poema, o único animal que tem maldade é o ser humano. Você concorda com essa ideia? A resposta pessoal, né? Cada um vai ter a sua visão. 6. Releia outro trecho do poema. Mas eu lhe dou perdão, porque no meu coração só tenho paz e alegria. No contexto desses versos, o que é possível perceber sobre a índole do burro? Que ele é um ser bom e puro, né? Releia a estrofe do poema. O ser humano optou pelo lado que não presta. Poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou só pé de morro, é um pedindo socorro e outro fazendo festa. Localize e transcreva dessa estrofe 2 versos que apresentam uma oposição, ou seja, um confronto de atitudes, né? Quando ele diz assim, né? É um pedindo socorro e outro fazendo festa, né? Que representa aí o egoísmo do ser humano, né? E não se colocar no lugar do outro. Identifique quais elementos estão em oposição nos versos. Estão em oposição à natureza e os seres humanos, né? Letra C. Dê exemplos que confirmam a ideia que esses versos apresentam. É uma resposta pessoal, né? 8. Leia o trecho a seguir que o poeta José Acácio faz um comentário sobre o cordel burro, o ser humano, e sobre Antônio Francisco, autor da obra que o inspirou, citado na primeira estrofe. O grande poeta Antônio Francisco é autor do cordel Os Animais Têm Razão, no qual ele escuta a conversa de vários animais sobre a maneira como o ser humano está tratando o nosso planeta. O burro, a vaca, o morcego, a cobra, o cachorro e o rato fazem uma conferência com muito bom humor e reverência. No cordel O Burro é o Ser Humano, eu me encontro com o burro da poesia de Antônio Francisco e travamos uma conversa sobre a situação do rio Pitimbu e a construção de condomínios na sua margem. Que relação o comentário anterior estabelece entre o cordel O Burro e o Ser Humano? O burro é o ser humano e o cordel Os Animais Têm Razão. O comentário revela que o cordel O Burro é o Ser Humano é baseado no cordel Os Animais Têm Razão, né? Pois ele utiliza um de seus personagens. 9. Com que intenção o autor cita o poeta Antônio Francisco no cordel O Burro é o Ser Humano?
Marque a alternativa correta. Reverenciar, pois o autor José Acácio considera o poeta Antônio Francisco um grande mestre, a ponto de se inspirar em um de seus poemas. Parodiar, pois o autor José Acácio desconstrói o poema de Antônio Francisco, inserindo elementos de humor e irreverência que não estavam presentes no cordel original. Criticar, pois o autor José Acácio discorda completamente das ideias apresentadas no cordel de Antônio Francisco e procura contestá-las em seus versos. A alternativa que mais se adequa, né, é a alternativa A. Porque se o cordel, né, de Antônio Francisco serviu de inspiração para ele, então é porque ele o inspira e o considera um grande mestre, né? E nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a construção, né, de um poema de cordel e a personificação, né, utilizada no texto. Fiquem em paz e até a próxima.